Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos fazendo a leitura do livro A Vida é Dura, mas Deus é Fiel, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 21. A simplicidade ajuda a manter os pés no chão. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Ajude-nos a viver a simplicidade do Evangelho e manifestar a Tua glória com todo o nosso testemunho. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Da areia para a rocha sólida. Em Shadowlands, meu álbum publicado vários anos antes, eu havia gravado várias músicas que falavam de Cristo, mas no estilo pop. O álbum foi bem sucedido e recebeu boas críticas de muitas revistas cristãs, dizendo que eu estava me aventurando às margens radicais da música rock cristã. Uma das músicas típicas daquele álbum foi Areia na Mão, que dizia: o amor é um milagre, uma visão a ser vista. Areia na mão escorrerá, mas amor no coração permanecerá. Areia na mão escorrerá, não é um sonho, o amor é eterno e verde eternamente. Não foi uma guerra e paz, mas o tipo de coisa que a garota adora repetir sem ter que pensar muito. Para o novo álbum, porém, escrevemos músicas como Venha para o seu reino. Alguns versos desta música demonstram a diferença. Outra manhã vem, você se entrega a 1 milhão de coisas que ocupam seu tempo. Você perde mais um dia. Seus sonhos podem ruir e gritar em desespero. Você criou seu mundo com tanto cuidado e ninguém parece se importar. Mas existe um lugar para os viajantes cansados. Você pode deixar seus sapatos empoeirados na porta. Pois quando você vem para o seu reino, você encontra o amor. Descobre que apenas acaba de começar. Quando você vem para o seu reino, não importa quem seja, não importa o que tenha feito. Optamos pela simples verdade. O resultado do nosso fim de semana foi um álbum intitulado apropriadamente de Simples Verdade. Suas 10 músicas falavam do amor de Deus, de perder a vida para encontrá-la, de estar disponível aos outros, das horas silenciosas com Deus e de dar a Ele todo o louvor. Incluímos até o antigo hino Salvador, guia-nos como um pastor, porque ele fala de forma muito simples da jornada do cristão comprometido. A primeira vez que apresentei músicas deste álbum foi num show durante a cruzada de Billy Graham em Londres no ano de 1989, que foi transmitido para toda a Grã-Bretanha. Alguns dias depois recebi uma carta de uma senhora do norte da Inglaterra, cujo irmão havia participado da conferência e me ouvira cantar Deus te ama. Como médico, ele nunca se interessara muito pelo Evangelho, mas ao ouvir as palavras da música, ele sentiu a presença de Deus de forma diferente e entendeu pela primeira vez em sua vida que Deus o amava. Antes mesmo de Billy Graham subir ao púlpito, esse homem decidiu entregar sua vida porque ouvira a minha música. Ele foi à frente e entregou sua vida a Cristo. Em uma carta, uma jovem mulher que sofrera um aborto me contou como ela havia sido cristã, mas que a vida havia se tornado difícil. Acreditou não ter outra escolha senão matar a criança em seu ventre e desde então tem vivido um pesadelo de culpa. Ela comprou meu álbum e quando ouviu a música Deus ama você, ela percebeu que Deus havia perdoado e que ela também podia se perdoar. Cartas assim são muito mais importantes para mim do que as críticas favoráveis. O número de vezes que as rádios tocam minha música ou até mesmo o número de vendas. Simples Truth representava nosso esforço de abandonar o cristianismo artificial e moderno de ir atrás da realidade, o álbum que ela gravou. Desde que os grandes escândalos dos evangelistas da TV conquistaram as manchetes e os noticiários nos meados da década de 80, a integridade cristã vem sendo mais criticada do que nunca. Lembro-me claramente onde eu estava e o que eu estava fazendo quando a triste notícia da vida particular de Jim Bakker dominou as manchetes. Era como uma novela, só que pior. Eu acabara de sair da cama e estava tomando meu café da manhã quando liguei a TV para assistir ao noticiário. Estava passando uma reportagem que me deixou pasma. Eu conheci Jim Bakker e havia feito várias apresentações em seu programa PTL.
Assisti aterrorizada enquanto ouvia os detalhes que pareciam ter saído de uma novela sensacionalista. O prazer mal disfarçado no rosto do jornalista, cínico, era um sinal do que as mídias diriam ao longo das próximas semanas. Mas um personagem evangélico de destaque estava sendo derrubado, e era visível que este repórter estava saboreando a notícia. Eu precisava sair de casa, precisava de ar fresco para pensar e orar. Estava sendo bombardeada por uma mistura de emoções: raiva, dor, decepção e, sobretudo, tristeza. Fui até uma pequena cafeteria francesa a algumas quadras de minha casa em Laguna Beach, sentada no pátio enquanto o vapor do meu cappuccino competia com o calor do dia. Comecei a escrever a letra para uma música num guardanapo com um lápis que pedira emprestado. Até então raramente compunha músicas, mas por algum motivo naquela manhã pareceu-me fácil expressar meu coração, e as palavras da canção "Poderia Ter Sido Eu" fluíram da minha mão. Outro guerreiro cristão, frágil, acabara de escorregar. Ele havia caído da graça, e agora os arbustos estavam voando em círculos sobre sua cabeça. Grande parte da nossa herança cristã parecia se apoiar num sistema pirâmide. A queda da pessoa no topo é longa, e muitos têm prazer em golpear a pessoa durante sua queda. Por que somos tão cruéis uns com os outros? Por que surramos com tanta força quando alguém cai? Não estou dizendo que não devemos lidar com o pecado, nada disso. Acredito de todo o coração na disciplina dentro do corpo de Cristo. Creio que esteja me referindo aos espectadores que aplaudem quando a lâmina da guilhotina cai, que acham tão mais fácil acreditar no pior do que se agarrar ao melhor. Às vezes assaltamos aqueles que não resistem às nossas próprias tentações pessoais com maior violência. Como eu disse na canção, e em nossos corações tememos aqueles cujas vidas são tão iguais às nossas, cujas sombras dançam como demônios em nossas mentes. Duas ideias me motivavam enquanto rabiscava as palavras no guardanapo. Eu já estava antecipando os meses de manchetes e noticiários. Consegui imaginar a zombaria e o desprezo lançado contra a igreja como um todo, pois esse tipo de tragédia era o sonho de qualquer apresentador de um programa noturno. Mas o que era mais importante, enquanto pensava em Jim Temi Becker, enfrentando todas aquelas perguntas cínicas dos jornalistas, percebi que poderia ter sido eu. Muito antes de estourar o escândalo da PTL, o Senhor começara a me confrontar com minha autoconfiança excessiva. Eu sempre me sentira forte como cristã, acreditando que com Jesus do meu lado eu poderia ir para qualquer lugar, fazer qualquer coisa, resistir qualquer pressão e tentação. Nunca me dei conta da armadilha sutil do meu orgulho ingênuo. Poderia ter sido eu. Ouvi hoje a notícia de que mais um soldado caiu. A letra da canção. Um guerreiro frágil escorregou e caiu da graça. Os arbustos vieram para arrancar-lhe o coração e prendê-lo ao chão. E vindo das sombras, alguém tomou o seu lugar. Hoje diremos uns aos outros, nunca acreditamos em suas palavras. Diremos que vimos a loucura em seus olhos. Amanhã ele será esquecido, pois o expulsamos do nosso coração. E enquanto ele sangra aos poucos, lhe damos as costas. Mas poderia ter sido eu. Eu poderia ter sido aquele que perdeu o equilíbrio e caiu. Poderia ter sido eu, aquele que se orgulha tanto de sempre permanecer firme. Pois, a não ser que o Senhor me segure e eu me segure nele, amanhã quem pode estar nas notícias sou eu. Assim como Tiago e João perguntaram a Jesus se poderiam sentar à sua esquerda e à sua direita no céu, eu queria estar ali com eles. Quando o Senhor perguntou se sabíamos o que estavam dizendo, como crianças se declararam aptos para a tarefa, mas a história nos conta que eles não conseguiram permanecer de pé quando Jesus resistiu. Não conseguiram sangrar quando Jesus sangrou. Só Ele é capaz. Nós nunca fomos e nunca seremos. Se fomos fiéis a nós mesmos, precisamos rejeitar o orgulho e a autoconfiança e reconhecer que não conseguimos resistir sem Jesus. Sem a graça de Deus nas nossas vidas, então, realmente poderia ser você ou eu. Nossas escolhas diárias ou nos derrubam ou nos ajudam a avançar. Este mundo complexo e artificial pode tentar nos conformar a um padrão moderno e sofisticado, ou podemos tentar viver a simples verdade do Evangelho com amor e humildade. Ponto de virada. Quando este mundo complexo e artificial tenta nos conformar a um padrão moderno e sofisticado, podemos ceder ao orgulho ou viver com humildade a simples verdade do Evangelho. Eu me lembro de participar de uma conferência em que Luiz Palau, o evangelista argentino, foi o palestrante
o palestrante principal. Seu tema era o famoso desafio de Jesus de tomar a sua cruz e segui-lo. Mateus, capítulo 16, versos 24. Quando Palau estendeu esse desafio a nós, fomos confrontados com nossa falta de compreensão. Gostamos de segurar expressões espirituais e de apertá-las contra o nosso peito, mas elas são inúteis se não as aplicamos em nossa vida diária. Precisamos fazer escolhas todos os dias. Muitas vezes não se trata de escolhas extremas entre o bem e o mal, com respostas transparentes. A resposta parece ser difusa e é aí que rapidamente ficamos manchados. Uau, glória a Deus! A autora fala que todos os dias precisamos fazer escolhas. E nem todos os dias as escolhas são extremas, entre fazer a coisa certa ou fazer a coisa errada. Mas todos os dias precisamos decidir se manifestamos a glória de Deus em nossas vidas ou não. Se ao levantarmos escolhemos dizer: Jesus, no dia de hoje eu quero te glorificar, ainda que com pequenas ações, a exemplo da dona de casa, servindo sua casa, seus filhos, preparando as refeições com pequenas ações. Fazemos escolhas todos os dias que podem glorificar a Deus ou podem entristecer ao Espírito Santo. Hoje você também tem o poder de decidir que escolha você faz. Um grande beijo, Deus te abençoe e até nossa próxima leitura.